Namastê! Hoje o Sexta de Saúde está diferente. Vamos desenrolar o tapete da yoga, conhecer um pouco mais sobre essa prática e desmistificar alguns mitos. Fica com a gente, já curte e compartilha esse vídeo para quem tem interesse por esse assunto e tantos outros. Como sempre, eu estou com o apoio da Fina Moda Feminina, Malabarismo Moda Infantil, Yara Dutra Acessórios e Suprema Saúde, consultórios inteligentes. Para desenrolar esse tapete do conhecimento, eu estou aqui com a professora lindíssima e hoje com um sobrenome, gente, mais do que especial, Gabriela Morisco. Bem-vinda, professora Gabi. Obrigada, que honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Gratiluz, esse episódio vai ser a coisa mais linda de vida. Muito bom. Muito bom, Gabriela, seja bem-vinda. Eu acho que vai ser muito especial falar sobre yoga. Eu confesso que eu tenho muitas curiosidades estudando um pouco sobre esse conteúdo. Eu acho que eu fiquei até mais curiosa de saber sobre a yoga. Sim. Né? Acho que fiquei mais... Acho que muitas pessoas têm essa curiosidade, né? Às Sim. vezes ficam nessa dúvida e isso até impede a pessoa de experimentar e experienciar. Eu não sei se também porque a gente é de uma cidade mais periférica, né? Os itaguaienses, mangaratibenses. Sim. A gente acha... O yoga, por algum tempo... Ele era uma prática muito longe da nossa vida, né? Do nosso cotidiano. Parecia que isso nunca ia chegar aqui. É verdade. Aí a Gabriela veio e lançou moda. Que bom, né? E depois eu vou até contar um pouco da história. O porquê que eu trouxe yoga pra Vamos cá. começar por essa? Vamos começar do final. Tá bom, Como então. é que o yoga começou? O que aconteceu que Gabriela não tinha nada a ver com yoga? Não tinha nada a ver com yoga. Gabriela era uma pessoa da bota de biqueira de aço. Vivi uma vida completamente diferente. Fala pra gente, Sim, como é que isso começou? Eu fui do corporativo durante quase 10 anos, né? Trabalhei numa empresa e quando eu trabalhava nessa empresa, eu comecei a praticar yoga. Eu morei em Minas, né? Durante 6 anos. E lá era uma cidade minúscula, menor que Itaguaí. Antes de Minas teve uma outra coisa também, não teve? Teve. Ah, não, foi depois de Minas? O quê? Que foi? Morou na Austrália? Ah, não, foi antes. Foi antes? Foi antes, Mas ainda não tinha o contato com yoga, assim. Na Austrália Conheceu... não tinha isso, não tinha. Eu conheci lá em Minas. E o engraçado é que era uma cidade muito menor do que Itaguaí, assim. Mas existia, né? Tinha um estúdiozinho pequeno lá. E como eu trabalhava muito, né? Trabalhava na empresa, era aquela vida ali muito presa, né? Dentro da... E eu sempre me sentia, assim, um passarinho na gaiola quando eu trabalhava na empresa, né? Muito presa ali em algo que... Mas não era desconfortável. A princípio não era era uma situação desconfortável. boa, agradável. Não, era agradável. Mas eu sentia que a minha mente precisava de mais, sabe? Que eu precisava de algo diferente, assim, com um pouco mais de flexibilidade, vamos dizer assim. Mas eu não sabia o que era, né? Talvez ganhar na loteria. Na época eu não tinha essa consciência. E aí eu comecei a praticar yoga, achei esse estúdio lá e nenhum dos meus amigos praticava, era só eu. Eu ia e fazia minha prática. Coisas estranhas, perguntava se você estava se desvirtuando na vida, alguma coisa assim. Sim, eu tentava levar as pessoas até e eu continuei praticando. Mas nessa época, eu cheguei pelo físico, né? Pela prática física e sobre como eu me sentia depois da prática. Eu me sentia muito bem, eu não sabia muito explicar, porque eu nunca tinha estudado sobre aquilo. Mas eu me sentia muito bem. Sempre que eu praticava, eu dormia muito bem. Eu me sentia, né? Assim, minha mente dava uma clareada. Então, aquilo pra mim era ótimo. E depois, eu vim embora, né? De Minas. Isso foi lá pra 2013. Em 2017, eu voltei pra Itaguaí. E quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, queria continuar praticando, né? Mas cadê? Não tinha ninguém que desse aula. Eu comecei a fazer aulas no YouTube, que na época nem eram muito como é hoje, né? O pré-pandemia não existia, não né? Existia. Tinha algumas professoras ali que tinham aulas gravadas no YouTube. E eu fazia algumas, mas aquilo ainda não era suficiente, sabe? Então, tipo, eram aulas curtinhas, não tinha muito essa coisa do online. E eu queria mais, eu falei, quer saber? E eu tava num período, assim,
transição. Eu tinha acabado de sair do trabalho, né? Voltado pra cá. Tava naquela coisa, o que eu vou fazer agora? E aí eu também tava muito num período, assim, de me conhecer melhor, sabe? Aquela coisa, assim, busca de autoconhecimento pra entender o que eu queria, né? Como trabalho, como um negócio. E eu falei, vou fazer um curso de... Começou a aparecer, né? Começa a aparecer coisa pra gente, assim, várias coisas. Não sei nem se era o Instagram tava tão forte, assim, né? Eu acho que... Mas já tinha, já rolava. Mas já rolava, que a mas não internet era... em si já começa a ler o seu pensamento. O algoritmo, né? Que vai ali te apresentando coisas. E eu já tinha, assim, meio que um contato, né, com o yoga. Então, começou a aparecer coisas pra mim. E eu decidi fazer o curso de formação. Eu falei que vou investir nesse curso de formação porque eu quero aprender pra mim. Eu vou Então, fazer assim, só pra mim. Vou estudar só pra mim. Exatamente. Eu quero entender mais. Eu quero, sabe, eu tinha curiosidade. E não tinha nenhum professor pra me guiar. Né? Não tinha ninguém pra me passar isso. E eu tinha essa sede de aprender mais sobre. E, enfim, aí daí eu me matriculei num curso em 2018, né? Eu fiz um ano inteiro de curso pra aprender pra mim. Só que no fim do curso, a gente tem um trabalho final que a gente precisa dar aulas, pelo menos na escola que eu estudei, né? Era assim, que você precisava dar aulas para o público e fazer um trabalho sobre aquilo. Aí eu fui dar aula. Era monografia, era um negócio... Tipo isso, tipo uma monografia. O TCC. Aí eu fui, a gente fez alguns grupos, né? Eu e o meu grupo lá do yoga, a gente fez alguns grupos e a gente começou a guiar as práticas. E assim, já era transformador pra mim. Nesse ponto, muito mais. Assim, depois que eu aprendi mais sobre a filosofia, que eu entendi mais que não era só o tapetinho ali, né? Você pensou, que eu me aprofundei. Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. E aí, quando eu comecei, nas primeiras aulas, ainda muito insegura, ainda muito ali, né? Aquele medo. As pessoas, elas davam feedbacks tão incríveis, assim. Elas chegavam falando coisas, nossa, mas isso me fez tão bem, mudou a minha semana, mudou meu dia. E aí você fala, gente, eu preciso levar isso pro mundo. Isso não pode ficar só comigo. Tipo, eu não posso... Tem que levar isso pra Itaguaí. Eu tenho que levar... eu tenho que levar isso pras pessoas, assim, pra mais gente, sabe? Então... Mas aí em 2018 eu ainda não decidi, ainda não abri o estúdio, assim, tipo... Aí fiquei dando aula particular pros meus amigos, em casa, ali. Ah, não, você não vai frutificar, não. E fiquei tendo outros trabalhos. Na época eu trabalhando com outras coisas, eu dava aula de inglês, eu trabalhava com os meus pais e dava aula de yoga ali por fora. E tinha minha prática pessoal também. Até que em 2021 surgiu a oportunidade de abrir o estúdio. E aí sim poder levar, né, pra mais pessoas, poder receber mais pessoas ali. E, nossa, foi virando o meu trabalho, sabe? Não foi uma coisa assim que eu escolhi. Não, eu quero fazer isso aqui pra trabalhar com yoga, porque esse é meu... Não, foi virando o meu trabalho. Foi acontecendo. Foi acontecendo, exatamente. E olha, e assim, foi acontecendo com muito medo, sabe? Porque é isso, porque Porque de alguma forma era um universo que você nunca tinha pisado. Sim, né? Sim. E no início eu tinha muito essa coisa, tipo, não, aqui em Itaguaí isso não vai dar certo. Ninguém vai querer, sabe? Eu sempre tive essa questão, mas sempre alguma coisa me dizia assim, não, confia, vai, dá o primeiro passo, dá mais um, sabe? E aí ainda, quando a gente estava construindo lá o espaço, eu lembro que eu falei assim, e se daqui a 2 anos eu não quiser mais? Se eu enjoar, sabe? Sabe, eu sempre com aquele medo, mas ao mesmo tempo confiando de que ia... Gente, hoje tem 5 anos que a gente tem um estúdio. Quanto tempo já tem isso? Eu não tenho vontade de parar nunca, sabe? Hoje, eu falo assim, gente, quando eu estiver lá, se eu ficar velhinha, eu quero continuar dando. Lá Eu quero. Porque assim, né, eu realmente me encontrei, assim, é maravilhoso. E de repente virou, ó, Gabriela, professora de yoga, estudante de psicologia. Sim. A vida deu, né, um 180. 180. Não é um 360, senão tinha parado no mesmo lugar. Deu um 180. Estudante de psicologia, apaixonada pelo desenvolvimento humano. Ao longo da sua trajetória, transitou por diferentes áreas até encontrar o yoga como caminho. Praticante desde 2013, professora desde 2018. Hoje, seu trabalho é conduzir a prática de yoga no Espaço Lotus, em Itaguaí. E eventos externos, trazendo abordagem acolhedora e acessível. Sim. Gabriela, deu até uma calma aqui. Ó, em falar em calma, a gente vive numa condição hoje, a sociedade de 2026, Sim. né?
talvez... A gente já vinha nesse movimento de conexão total, Sim. 24 horas por dia. É online, é um time full time, a gente vem nesse momento de conexão. Porém, sem dúvida, que existe um universo pré-pandemia e pós-pandemia, como Com a gente certeza. acabou de falar, né? A pandemia nos conectou muito mais. Primeiro que foi uma questão de sobrevivência, pra gente sobreviver no 2019, 20, 21, 22, a gente precisou estar conectado. E aí, depois que você vê, não dá mais para desver. Né? Então, a gente viu aquele universo de conexão. E ficou nele. E ficou nele. Só que a gente não ficou nele e abriu mão de todas as outras coisas. A gente voltou para todas as outras coisas e agregou mais um tijolinho na nossa sobrecarga de vida. Isso. Então, a gente vive altamente conectado, trabalhando, que seja... Nem sempre essa conexão ela é só trabalho, né? Às vezes elas são demandas da nossa vida de gente comum mesmo. Mas que perdeu o limite. Perdeu o limite do entardecer. Acabou isso, né? De alguma forma, o yoga, ele pode servir como um botão de pausa, ele pode servir como um ambiente de desacelerar? Claro, totalmente. Como você disse, né? A sociedade que a gente vive hoje, você encontra a pessoa na rua, ela fala, e aí, como é que você tá? Correria. Tô na minha correria. Fala assim, já andando. Exatamente. Tá todo mundo na correria, tá todo mundo cheio de estímulo, né? Estímulo ali, celular o tempo todo. O momento que a gente tem livre, a gente tá usando celular, provavelmente, né? Então, a grande parte das pessoas vive uma vida que a gente pode dizer automática. Né? Tipo, mecanizada. Acorda, vai trabalhar, volta do trabalho, faz as coisas de casa, dormiu, acabou, outro dia, mesma coisa. Não pra se olhar pra dentro de você, assim, se perceber, sabe? E aí o yoga, ele te convida pra isso. Uma prática de yoga, você vai sentar ali e você vai ter que lidar com a sua respiração, por exemplo. Que é algo que a gente nem percebe que a gente controla a nossa respiração, né? Que a gente pode controlar. Que eu tô respirando. Mas né? Assim, a gente não percebe que a gente trabalha, que a gente pode controlar a nossa respiração e que ela pode nos acalmar. Que ela pode ou nos agitar, ou enfim. Mas o yoga, ele serve como esse momento ali. Que você pode se olhar, se perceber. Ele é uma autoinvestigação. Sabe? Nossa, gostei disso. Sim. É como se, em algum momento, se a gente pisasse lá no seu espaço de yoga, ou no tapete do yoga, que a gente dissesse, não, ali, o meu disjuntor tem que estar desligado. E assim, não é de uma hora para outra, né? Não é, a gente não tem um botão. A gente não tem um botão que vai desligar quando a gente sentar no tapetinho. Isso é um processo, é uma prática. Por isso que a gente fala prática de yoga. Né? É uma prática. As primeiras aulas, provavelmente, você vai se concentrar ali, você já vai sentir os benefícios. Mas pode ser que na hora do relaxamento você ainda fique com a cabeça ali, ó, muito cheia e tal. E com o tempo você vai chegando nesse lugar, sabe? Você vai aprendendo a estar completamente ali. Tipo... O yoga surgiu desde o início como essa prática voltada para o relaxamento, para a conexão interior. Ou não? Historicamente, como é que ele surgiu? O yoga surgiu na Índia. E, assim, os primeiros registros têm mais de 5.000 anos. Então, é uma prática milenar, né? E no início... Antes de Cristo? Sim. E no início, o yoga ele era mais voltado para a parte meditativa, né? Era, assim, uma postura ou outra, mas mais essa questão meditativa mesmo. A gente tem... É uma filosofia de vida, yoga, né? Uma filosofia de vida e ela é bem... Então, ela não é uma prática de atividade física apenas. Não. Ela é muito mais. É muito mais que isso. Muita gente chega por isso, né? Mas ela é muito mais que isso. É a porta de entrada. É a porta de entrada, exatamente. Então, ela é bem estruturada ali, ela tem os textos, né? Os textos que tem os preceitos ali do yoga, tudo certinho. E essa prática, no início, como eu disse, ela era muito mais meditativa. Um desses preceitos, ele é o samadhi, que é a iluminação. Então, no início, a prática de yoga, ela era, né? Você
viver essa filosofia de vida para chegar a Samadhi, para chegar nessa iluminação, nesse ser iluminado, né? Então, era muito mais voltada para essa parte de elevação da consciência, essa parte meditativa. Tem alguém querendo me ligar, gente. Tô gravando. Pode continuar. Bom, eu acho que é isso. Antigamente era muito mais voltado para isso. E hoje mudou, né? Assim, hoje em dia, quando ela veio pro Ocidente, ela ficou muito mais conectada com o corpo. Então, hoje, a gente utiliza muito mais posturas. Mas a gente desconfigurou os ocidentais. Nós desconfiguramos o yoga? Não, ele agregou fatores ali. As posturas elas já existiam, né? Elas também foram criadas lá no passado. Elas foram sendo modificadas e, né? Modificadas que eu digo assim, existem formas de fazer a postura. Foi melhorando também, né? Foi melhorando também. E eu acho que isso também aconteceu de acordo com a demanda, né? Tipo, a demanda, a sociedade foi mudando. Então, o yoga foi mudando junto com essa sociedade. Né? E daí, quando veio com o Ocidente, veio com essa outra proposta, né? Foi se modificando, mas tudo dentro meio que da tradição ali ainda. Nessa modificação, ao longo do tempo, essas adaptações, surgiram novos tipos de yoga. Sim, muitos. Muitos? Dá pra você falar pra gente aqui os que são pertinentes, porque no meu estudo lá eu vi alguns que são duvidosos. Sim. Vamos falar um pouco desses duvidosos e dos pertinentes, as linhas de prática? Sim. Existem as linhas de prática, né? Ashtanga Yoga. Existem escolas de formações diferentes para yoga, não? Você pode se especializar, por exemplo, você pode fazer uma formação em yoga, né? Ser formado em yoga e se especializar em yoga, por exemplo, que é um yoga mais lento, que você fica de 3 a 5 minutos em cada postura. Yoga integrativo, que também é uma prática, né, pra cura ali, mais pra... Cura de ansiedade. Sim, né? Bloqueios de fala, de repente. Medo de fobias. Sim. Ashtanga Yoga também é uma linha, né? A linha do Ashtanga é também bem diferente. Ela tem uma sequência fixa que você pratica todos os dias a mesma sequência. Eu acho todas elas muito válidas, assim, as linhas de yoga, né? Assim, eu acho todas elas muito válidas. Acho que a gente precisa conhecer todas elas, até porque o yoga é para todos. Mas nem todo mundo vai gostar da forma que eu guio, né? Da minha prática. Então, é válido você experimentar outras. Tem o Hot Yoga, que tá bem em alta ultimamente, né? Também, que também é uma hot linha. Seria o quê? Uma coisa mais... É numa sala aquecida a 40 graus. Eu imaginei hot, assim, tipo hit, Não, rápido, alguma coisa. Não, hot mesmo, quente. Isso. Nossa. E também é uma linha, então assim, as coisas vão ficando mais em alta e outras, né? E eu acho que todas essas linhas, elas têm o mesmo objetivo, que é esse estado de presença, essa clareza mental, né? Esse lugar. Mas, ultimamente, tem algumas coisas, assim, que estão sendo meio que criadas, tipo yoga com vinho, por exemplo, né? Gostei desse daí. Tem práticas assim, eu acredito... vi do yoga com os bichinhos. Tem também com bichinhos, e assim... eu acho que vai da consciência de cada um. Deixa eu ver aqui. Tem uma yoga... Tem o yoga com bicho, tem o yoga... Você nunca viu esse com vinho? Não, chama Wine Yoga. Sim. Aí faz o quê? Bebe o vinho. Sim, mas utiliza o vinho na prática de yoga. Tipo, você faz a postura segurando a taça de vinho, assim. Não pode deixar derramar. Não, acho que não. Doga Yoga, Beer Yoga. É igual cerveja, provavelmente, né? Esse aqui é até interessante, que é Aéreo Yoga. Sim. Que é aquele suspenso por tecidos. Isso aí. Esse é bem E aí recorrente, são especializações que você pode fazer, né? Você pode... Essas do tecido, né? De outras coisas. Mas essas, assim, de yoga com cachorro, yoga com cerveja, ou com vinho e tal... Eu acho que vai da consciência de cada professor, né? Cada um escolhe ali a forma que quer fazer.
com o cachorrinho, ele tem a proposta de serem cachorrinhos ou gatinhos ali que sejam para adoção. Então, que Eu depois acho que de repente, você alguma pode forma levar. isso possa funcionar para chamar atenção para uma Para campanha. para que a pessoa chegue também no yoga, que ela conheça, né? Uma campanha pontual ali de Isso uma aí. semana da cerveja, né? De repente, uma Oktoberfest da vida. Sim. Eu acho que dependendo do contexto até funciona, pra você chamar atenção para aquilo, É né? verdade. Eu, assim, minhas alunas vivem me mandando, assim, porque todo mundo sabe que eu gosto de um vinho, assim, eu gosto. Então, mas assim, eu não acho pertinente unir a prática ao Porque álcool. é justamente a contramão disso, né? Exato, sabe? Assim, pra mim não faz sentido, mas essa sou eu como professora, né? E pra outros professores pode ser que faça. Mas assim, pra mim não faz sentido. Você pode fazer yoga e depois a gente senta pra tomar um vinho? Sabe? Eu acho que pra mim faria mais sentido. Enfim, mas é isso, assim. Eu acho que sobre os tipos é meio isso. Tem essas invenções, assim, e tem as linhagens mesmo, que também são relativamente novas, tá? Essas linhagens, assim, né? Tipo, talvez uns 100 anos pra cá, depois que veio pro Ocidente também, que foi sendo dividido dessa forma. Que a princípio era um só. A princípio era uma coisa só. Isso Entendi. aí. Você falou aí que tem uma disciplina, né? Um rito, um protocolo. Né? Na maioria das práticas, você tem um protocolo mínimo ali para seguir tanto na prática individual como na instrução Sim. do yoga. Dentre essas, né, eu, leiga, vejo que tem a questão do Om. Sim. Né? Sim. Explica para a gente qual a relevância dele dentro da prática e talvez o que faz sentido ali, como que ele se conecta, por que ele é importante. Sim, vamos lá. O Om, a gente vê muito o Om como um símbolo, né? Aquele símbolo do Om. E aí tem gente que faz tatuagem, tem gente que é tem... tipo um olho, aquele do olhinho? Não, ele é tipo um 30, assim, né? Tipo tá. Depois a gente vai botar sendo isso aí. bem Depois a gente vai rasa, botar assim, isso aí pra um você. 30, né? Ser bem rasa. Mas é só pra ilustrar. E tem o símbolo do yoga, tem o símbolo do Om, perdão. Mas o Om, ele é um mantra, né? Ele é uma vibração. Então... Um mantra, eu entendo mantra como sendo alguma coisa que você repete ali para gerar uma concentração. Sim, né? ou uma sensação. Né? Isso aí. Para que, na verdade, te desconecte Exatamente. de algum lugar. Perfeito. E te reconecte com o seu... Tipo, desligar a mente. É tipo isso. É isso? E aí, o mantra, ele pode ser uma palavra, ou ele pode ser um conjunto de palavras também, né? Ele não precisa ser só uma palavra. E o Om a gente chama de o som primordial. O Om, ele significa... Ele significa o todo. Ele significa o absoluto. Então, quando a gente entoa o mantra Om na prática, você está se conectando com o todo. Que faz muito sentido que na prática a gente quer ultrapassar esse limite físico, né? Esse limite do corpo, da mente. A gente quer se conectar com o todo. Começou a ficar um pouco profundo, né? Será que é por isso que às vezes a gente vê as pessoas... Engraçado que você está falando, eu estou pensando muito na oração do terço. Sim. Né? Eu tenho o hábito de rezar o terço, e quando a gente está falando ali, o terço é uma repetição. Sim. Né? Inclusive, às vezes existe até um pré-conceito sobre isso, né? Que, você fica repetindo coisas, mas é um pouco de ter um mantra. Sim. Existe uma contemplação ali já prevista também, protocolar. Sim. Mas é um pouco disso, de você repetir aquilo, aquela fala, aquelas orações, e se desconectar. Exatamente. Esquecer o restante e tentar ouvir o ser superior. Exatamente. Né? Que Deus está na natureza, Deus está no ar, Deus está na água, né? Então essa energia... É isso. É Deus, né? É isso. É Deus. É silenciar, né? Assim, não é silenciar a mente, mas é acalmar, digamos assim, a sua mente, né? Os barulhos da mente, para que você possa ouvir o que está ali dentro de você, né? Silenciar, né? Para ouvir. Isso é muito raro hoje, eu acho, né? E aí, fazendo esse paralelo também com a oração,
É muito comum, né? Algumas religiões, talvez mais que as outras, de fazerem orações em lugares de natureza, em Sim. morros, montes. E o yoga também, né? Sim, Não é comum você ir praticar. Você faz Faço. frequentemente esses eventos que você Sim. faz faço na em natureza. lugares abertos, na natureza. Sim. Será que é para isso, para tentar aumentar a sua conexão com a natureza? Ah, sim, com certeza. A gente aumenta a conexão com a natureza porque tudo que a gente tá falando é uma coisa só, assim, Aham. né? Tipo, é você se conectar com o todo ali, né? E também existe muito uma fantasia, né? De você praticar na natureza. Ah, porque eu vejo a prática Quero na ouvir praia, um barulhinho porque da é lindo. cachoeira. No mato, é lindo. É maravilhoso, realmente. Mas tem os seus desafios, né? Tem mosquito. Tem mosquito, tem os seus desafios. É muito bonito a gente ver, assim, como as posturas. É muito bonito quando a gente vê ali, né? Na praia, internet. aquela postura de... É lindo. E é gostoso, realmente. Mas você tem que ir aberto. Digamos assim, né? Você precisa ir aberto para viver aquela experiência ali. E tal, não necessariamente você vai ter uma experiência melhor ou pior se estiver na sala da sua casa ou do lado da cachoeira. Não. Se você estiver disposto, Sim. né? Estiver aberto. O yoga é pra dentro. Quando eu falo na prática, às vezes no estúdio, a gente tem lá 8 pessoas na prática, né? Meu estúdio é pequeno, então eu recebo 8, 9 no máximo que cabem na turma. Então, às vezes, a turma tá cheia. E é uma coisa que eu sempre repito. A sala pode estar cheia. O yoga é você, com você. Chega um momento da prática que nem parece que tem outras pessoas. Parece que tá só você ali, porque você se conecta tanto, sabe? Assim, ele é tão esse olhar pra dentro. Você precisa dessa conexão. Porque as posturas também são desafiadoras, né? As posturas, elas te exigem ali essa concentração. Parece. Exigem, entendeu? Então, tipo, se você não tiver concentrada... Outra coisa que eu acho que é legal a gente trazer, assim, yoga não é performance também. Tem que estar super flexível. Não, sabe? Essa Eu performance. tenho uma prima nossa, sabe? Que falou que ela conheceu músculos que ela não sabia que tinha. Sim. Que ela conheceu. É uma realidade. É uma realidade. Uma afirmação comum. Isso é verdade. Então já que a gente pegou isso daí... Ah, não, tem uma outra aqui muito boa. O segredo do yoga tá no nariz? No nariz você quer dizer respiração? Respiração? A gente usa muito a respiração, durante toda a prática. Então, assim, existem alguns pranayamas, que a gente chama que são as técnicas de respiração que a gente trabalha. Tem algumas que a gente até usa soltar o ar pela boca, mas a maior parte é pelo nariz. Eu tenho uma curiosidade, uma coisa legal, que tinha um professor na minha formação de yoga, que ele falava assim, pra exemplificar pra gente o porquê da respiração pelo nariz. Observa um cachorro respirando com a boca aberta ali. A boca aberta, a língua pra fora. Percebe se ele tá concentrado em alguma coisa. Se ele consegue focar a atenção em algo. E o cachorro, normalmente, ele fica assim, né? Tipo... alucinado. Olha um gato respirando pelo nariz. Percebe se ele tá focado, sereno, concentrado. Então, assim, é um exemplo que, né, a gente... Olhando ali a natureza, a gente percebe que faz sentido. Sim. Então, a gente traz isso pra prática. Claro que, às vezes, a prática tá desafiadora e você precisa soltar um ar pela boca, sim. Mas o ideal é a gente manter a respiração pelo nariz. Por esse sentido, né? Concentração, pelo foco ali. Então, vamos pros mitos do yoga. Vamos. Primeiro mito, acho que a gente já pode colocar o yoga ou yoga? Tanto faz. Todo mundo pergunta isso. Tanto faz. Você pode falar yoga... Porque, assim, como yoga nasceu na Índia, em sânscrito, né? Que é a língua que eles usam, é yoga. Se pronuncia yoga. Mas depois que veio pro Ocidente, se tornou yoga, com Y, com I, enfim. Vai depender se é o paulista que tá falando. Como fizer mais sentido pra você, entendeu? Eu acho que pra ficar chique é yoga. Não tem certo. Pra fuleiro é yoga. Mas chique é yoga. Fica à vontade. Olha como fica diferente, yoga. Muito bom. E aí, a gente tava falando aqui de yoga, de religião. Yoga é uma religião? Não. Yoga não é uma religião.
Muita gente confunde, né? Muita gente tem preconceito, inclusive, Sim. com yoga, né? Que acha que você entra ali, que é uma religião, que não. Yoga é uma filosofia de vida, né? Um estilo de vida. Tem os seus preceitos, tem a forma que você... Você nem precisa se aprofundar muito, você vai absorvendo aquilo, sabe? Mas uma coisa importante é que o yoga, por ele te trazer para esse presente, para essa clareza mental, ele ajuda você a se conectar com a sua espiritualidade. Seja ela Então, qual na for. verdade, vai ser mais uma ferramenta para abrir a sua espiritualidade para qualquer religião que você deseje praticar. Exatamente, isso aí. Acho Eu que tenho alunos de todas as religiões, assim, não tenho problema nenhum. Tem uma aluna que tá comigo há 5 anos, ela é pastora, e ela quer trazer todo mundo, assim, porque ela fala, isso mudou a minha vida. Como que eu não fiz antes, assim, Então, sabe? Por favor, né, gente? É só alongamento? Não é só alongamento. Se tratando, assim, de prática física, a gente trabalha alongamento, a gente trabalha muita força, tá, gente? Muita força. A gente trabalha força, equilíbrio. Então dá para ganhar massa muscular no yoga também? E depende da prática, né? Como eu disse, como tem muitas linhas, então depende do professor, depende da prática. Emagrece? É porque o yoga não tem esse objetivo físico. Mas é uma pergunta comum. É uma pergunta comum. Pode ser que emagreça, mas assim, não é o objetivo. O objetivo não é físico, acho que isso é importante, mas traz benefícios físicos. Consciência corporal, equilíbrio, flexibilidade, tudo isso. Precisa ser flexível? Não, de maneira alguma. A flexibilidade é uma consequência. Então, tipo, eu era muito encurtada quando eu comecei a praticar. Eu era muito encurtada, eu não chegava com a minha mão no chão, assim, de jeito nenhum. Eu sempre falo isso para os alunos. Então, assim, a prática, ela me deixou flexível. Mas eu não era antes, assim. E esse não é o objetivo, então. Existe sei lá, as suas classes são divididas em iniciantes, Não. advanced, não. As minhas, não. Pode ser que tenha estúdios que façam dessa forma, né? Cada estúdio vai fazer ali do seu jeito. Mas as minhas aulas, não. Eu vou dar opções. Então, tipo... Você chegou lá primeiro dia. Você vai praticar com gente que tá ali há 3 anos, 2 anos, 3 meses. E aí eu vou dar opções. Você pode fazer essa postura com o joelho para cima, ou você pode apoiar o seu joelho no chão. Você pode descansar a qualquer momento que você quiser. Você pode, sabe? Eu sempre falo, gente, a prática é sua. A gente tá em grupo, mas a prática é sua. Se você quiser, você pode... Eu vou dar sempre opções, sabe? Então é isso. Você vai fazer do seu jeito. Então, você vai ter uma turma mista e cada um vai executar adaptado. Podem fazer atividades adaptadas. Exatamente. De acordo com o que eu estiver passando ali. Seria como no crossfit ou na musculação que você faz funcional, que você faz o educativo para tentar alcançar o exercício pleno? Pode ser, pode ser. A linha de raciocínio seria essa? Sim. Algumas práticas que eu conduzo, que eu preparo, inclusive, eu preparo assim. Né? Às vezes a gente quer chegar numa postura desafiadora ali no fim daquela prática. Deve ter uma competiçãozinha assim, né? Eu consegui fazer, outro não. Sabe que não? Não? Sabe que não? Eu acho que é muito uma coisa pessoal, sabe? Do tipo, nossa, eu quero muito chegar nessa postura. Porque também, né? Desafio. É o que eu digo. Não, o objetivo não é físico, mas a gente tem a parte física. E tem os seus desafios ali, né? A vontade de chegar naquela postura que é um pouco mais avançada ali. Então, o aluno, ele vai trabalhando aquilo ali durante as práticas todas. E, às vezes, eu trago práticas que te conduzem para aquele lugar. Vamos fortalecer um pouco mais aqui o braço, vamos alongar um pouco mais essa região, ou trabalhar mais equilíbrio. Porque, no fim, a gente quer chegar aqui, sabe? Mas é um processo. Tem um horário melhor para praticar yoga, para dependendo do objetivo que você quer alcançar? Quero dormir melhor. Faço de noite. Né? Quero chegar mais concentrado no trabalho. Faço de manhã. Pode ser, assim. Isso é porque, assim, não tem um horário melhor para prática. Você pode praticar no horário que cabe na tua rotina. Que eu acho que o importante é praticar, né? E também tenho, tipo, bula de remédio de 2 vezes na semana. Não, assim...
Quando der, quando puder. Melhor quando der, feito do quando que perfeito. Exatamente. Melhor fazer uma do que não fazer nenhuma. Melhor fazer de manhã e, sabe, mesmo que você queira dormir melhor, mas você só tem tempo de manhã, faz de manhã. Vai te trazer benefício. E isso eu tenho certeza, assim. O bom é que permite... Não tem desculpa, né? Não tem Permite desculpa. encaixar em qualquer horáriozinho. É isso aí. É isso aí. É só pra mulher? Não, de maneira alguma. É só pra adulto? Idoso não pode? Pode. Lesionado todo mundo não pode? Yoga é pra todo mundo. Não é coisa de macho? Não, eu Nosso tenho último alunos podcast homens. foi papo de homem. É? Falamos sobre saúde do homem, né? Sim. E existe muita resistência do homem para Sim. práticas que não sejam para hipertrofia, Sim. né? O yoga é coisa de homem? Sim, é coisa de homem. Inclusive, quando o yoga nasceu lá na Índia, muitos praticantes eram homens. Não, a minoria eram mulheres. Sim. E foi modificando, né? Porque eu acho que a mulher, ela busca mais essa questão, né? Do autoconhecimento, do cuidado com você, assim, com si mesmo. Então, por isso a gente acaba procurando mais essas práticas, né? Mas eu tenho vários alunos homens. Meu marido pratica, às vezes, também. Quero ver pratica essa cena. comigo. Ele super pratica. E, assim, eu recebo todo tipo de pessoa. Nos eventos, é legal, porque às vezes nos eventos, como é muita gente, aí os homens aproveitam pra experimentar ali. Mas, cara, pra todo mundo. O que é importante deixar claro é que, por exemplo, se você tem uma condição que às vezes, né, seja muito... tem uma lesão ali, algo que é grave, talvez seja melhor você fazer uma prática com menos pessoas ou até uma prática particular, né? Para que tenha mais atenção. Para que você tenha atenção só para você, né? Mas, fora isso, yoga é para todo mundo. Dá para adaptar para qualquer Inclusive para crianças. Inclusive para criança. Mas também turmas específicas para criança. O yoga infantil, ele é diferente da prática. Tenho alunas que às vezes até levam o filho. Mas assim, a criança já tá acostumada a ver a mãe praticando. E aí ela consegue ali acompanhar. Porque eu faço 1h15, assim, de prática. Então, tipo, a criança pra estar ali... É entediante pra criança, às vezes, né? E por isso que eu digo, a prática infantil, ela é diferente. Ela é muito mais dinâmica. Ela é uma brincadeira, sabe? Ela traz o yoga em forma de brincadeira. Eu lembro que Laura gostava muito de ver Castelo Rá-Tim-Bum. Como é que era esse canal, né? TV Cultura, TV Cultura, né? E dentro do Castelo Rá-Tim-Bum tinha uma aula de yoga para as crianças. E aí era sempre vinculada aos bichos. Não sei se é assim mesmo. A postura do bicho tal, a postura do bicho tal. Sim, Nossa, minha filha amava. É isso mesmo. Levar a Laura lá pra praticar um dia comigo. É verdade. Me laçar, tem que me laçar. Estava falando aqui um pouquinho antes que eu sou aquela pessoa estressada, que a paz interior tá demorando a chegar, gente. Eu cheio de coisa pra fazer. Como é que você lida com essas pessoas muito elétricas? Muito conectadas. Se elas chegam lá porque elas querem desacelerar, né? Exatamente. Mas é difícil. Eu fico imaginando. Eu vou fazer uma aula, porque eu tenho que me desafiar. Por favor. Eu fico imaginando que eu vou ficar um pouco tensa, assim, nervosa. Eu acho que não. Porque, não é entediante. Assim... Você vai buscar o que faz sentido pra você, tá? O professor que faça sentido pra você, a prática que vai fazer sentido pra você. Então, se você é uma pessoa agitada, que você gosta de movimento, que você gosta desse tipo de movimento com o corpo, né? Talvez você encontrando um professor que tem uma prática um pouco mais dinâmica, você não vai ficar entediada. Não, acho que não. Porque eu não sou acelerada com o corpo, não. Meu corpo é paradinho. Você é acelerada com a mente. Minha mente é que é acelerada. Mas eu falo tanto a prática inteira. Eu falo pra você, eu te lembro de respirar toda hora. Que não dá nem tempo pra você ficar entediado. Não dá nem tempo. Entendi. Eu vou te falar, mão aqui, perna aqui, joelho aqui. Você vai ficar tão... Parece tanta informação. Não dá tempo. Entendi. Então, não é pra quem é Hare Krishna. Não é pra quem só quer abraçar a árvore. Não. Né? Pra quem é vegetariano. Não tem isso? Tem. Vegetariano, não, porque depois que eu comecei a fazer yoga, pode até ser que a pessoa mude, né, a sua linha de raciocínio, porque entendeu que a natureza, ABC e tal. Eu acho que é um ponto interessante que a gente pode tocar, assim. Eu fui vegetariana por 3 anos, né? Quando
Antes de eu Não sabia começar. disso não, gente. Ui, aham, É? sim. Olha, depois começou yoga? Antes até. Ah, Antes de começar. olha só, eu já, gente. Descobrindo coisas da família aqui. Sim, por 3 anos. E aí, depois que eu entrei, né, pro yoga, e isso me firmou de continuar ali, realmente muitos praticantes são vegetarianos ou veganos, né? Uhum. Isso não é uma obrigação, até porque yoga Mas não se te conecta com aquilo que você falou, que é uma filosofia. conecta com a Você filosofia. começa a aprender um pouco mais da natureza. Exatamente. Existe um preceito no yoga que é o ahimsa, que é a não violência. Uhum. E aí é a não violência com você e a não violência com os outros seres. Então, muitos praticantes pegam esse aprendizado, né, da não violência, porque você vai mudando seu nível de consciência ali, conforme você estuda, conforme você se conecta com a prática, né, com a filosofia. E você acha que pra você não faz mais sentido comer carne, por exemplo, entendeu? Mas isso não é uma regra. Eu voltei a comer carne. Eu ia falar, mas e Sim. aí? Aí você entrou... Não, é que eu comecei a sentir vontade de novo, depois de um tempo, né? Comecei a sentir vontade de novo, porque na época eu não sentia vontade, eu realmente queria, assim. Não era um esforço pra mim, sabe? E depois eu comecei a sentir vontade. Mas eu passo super bem sem carne, tá? Passo super bem. Mas eu sinto vontade e eu como, normal, assim, tipo, também não me coloco essa pressão, não, sabe? Tipo, pode ser que em algum momento eu tenha vontade de parar de novo e aí tudo bem. Entendi, maravilhoso. É muito de E pessoa. a psicologia? De repente, psicóloga. Então, Psicóloga em construção, né? Sim, terceiro período de psicologia. Abandonou, não pendurou a chuteira, pendurou a bota. Sim. E migrou pro yoga. E agora já tá na metade da faculdade? Não, o terceiro período ainda. Ah, parece que já tem tanto tempo. Terceiro período. Então, eu acho que o yoga me levou pra isso também, assim, porque como a gente mexe muito com essa parte, né, de se autodesenvolver mesmo, de se investigar, de se perceber, de se conectar com você, entender a mente. Eu lido com muita gente todo dia, né? Eu converso com muita gente todo dia. Muita gente que vem pro yoga vem com uma questão, e aí às vezes quer falar sobre aquela questão e tal. E eu gosto de acolher, eu gosto de conversar, eu gosto de ter esses momentos e... Enfim, eu queria algo que entrasse mais, assim, na minha área, sabe? Nessa área Conhecesse a mente do sujeito na sua plenitude. Exatamente. Eu sou muito curiosa. Eu sou uma pessoa curiosíssima, assim. Tipo, sempre tô buscando coisas pra estudar, novas. Eu adoro estudar. Então, assim, até tinha pensado em fisioterapia, né? Lembro, a gente conversei trocou, com você na época. Porque... Mas eu acho que faz mais sentido a yoga agora, pensando, conhecendo um pouco mais. Sim. Então, a fisioterapia também, né, se conecta com relação ao corpo. Eu acho que eu iria, mas né, é mais matéria. enriquecer. É mais matéria. Então, assim, só que... E eu gosto de viajar na maionese, assim. Eu gosto de ir profundo, conversar. Filosofar. Eu adoro. Entendi, Adoro um papo profundo. E aí, eu comecei a fazer psicologia. Tô adorando, tô amando. E é isso aí, vai saber o que o futuro me reserva. Não... Eu ia perguntar, será que existe um plano aí de inserir nas sessões de terapia Não. yoga? Ou cada um coisa no seu lugar, Mas existe alguma coisa... Porque, assim, a psicologia, ela é uma ciência, né? Então, assim, não é legal você inserir práticas, assim, né? Digamos, desse tipo, assim, dentro da psicologia, digamos assim. Tipo, colocar um yoga dentro de uma sessão de terapia. Não é ético da parte do psicólogo. Então, pelo que eu já aprendi até agora, tá? Porque, né? Tô aí no começo ainda desse caminho. Mas eu acho que pode adicionar muito, né? Na minha prática de yoga, em mim como professora de yoga. E pode ser que eu atenda no futuro como psicóloga também. Eu ainda não decidi. Na verdade, eu tô só estudando e vamos vendo o que dá, entendeu? Tá gostoso. Deu tão certo, né? Deixar a vida me levar. É isso aí. Aí a ideia é continuar com essa linha. Isso. E aí a gente vai sentindo, né? O yoga traz isso pra gente também, né? Tipo,
vai sentindo ali o que vai funcionando, o que não vai. Vai sentindo pra onde que teu coração... Como você fica mais atento, eu acho que yoga me trouxe isso na minha vida, assim. Eu sou mais atenta hoje, assim. Com os detalhes mesmo do dia a dia, com as coisas que me acontecem. Então, eu acho que eu consigo perceber. Às vezes a gente quebra a cara também. Mas você consegue perceber o caminho mais do que você sente, sabe? E não só ir pela análise, não ir só analisando. A razão. Só pela razão, exatamente. Existe alguma... como aluno, existe uma progressão pro yoga? Então, eu entendo que as suas turmas são mistas. Sim. Né? Mas se eu quiser me aprofundar como aluno mesmo, Sim. na prática de yoga, existe um caminho para ser percorrido para alcançar esse máximo ali? Sim, sim. Mas você diz na prática física? Na prática física. Sim. O yoga, Porque ele... tem a linha do avanço na prática mental? Como é que seria isso? Então, acho que não, né? Eu acho que só estudando mais sobre a filosofia, né? Estudando mais sobre a filosofia. Aí vai acabar se tornando instrutor. Aí... você pode se tornar instrutora, ou você pode querer só ser aluno, mas entender mais também sobre, né? Mas na prática física, como é que seria essa evolução? Então, cara, você... Entender todas as posturas do yoga, conseguir executar difícil. todas... Fazer aquele negócio de ficar em pé assim, paradinho. Sim, então, sem mas lesionar, a gente faz isso na prática. Cervical. A gente faz isso na prática também. Não é tão difícil quanto parece. Não é tão difícil quanto parece. O seu corpo vai sendo preparado para aquilo, sabe? E é o que eu disse, às vezes eu faço uma prática e alguns vão ficar de cabeça para baixo porque eles estão preparados para isso. Eu trago sempre a responsabilidade também para o aluno. Você conhece teu corpo. Você acha que você quer experimentar? Hoje eu vou te conduzir, vou te ajudar aqui. Eu vou dando todo o passo a passo, detalhe por detalhe. E eu convido a experimentar, se eu sentir que a pessoa também tá pronta, né? Ali. E você não é obrigada a fazer. Você pode fazer outra. Aí eu vou dar outra opção, sabe? Você pode fazer isso, ou você pode ter os mesmos benefícios dessa postura com outra. E aí você vai fazer outra, sabe? Então eu acho que mesmo a turma sendo mista, dá para conduzir dessa forma que o aluno vai avançando. Existem, além de ganhar flexibilidade, né, conexão, autoconhecimento, benefícios biológicos, né, melhora da vascularização local, né? Existem benefícios biológicos que predominam mais em determinadas faixas etárias, em outras, por exemplo, na criança, né? Na criança, talvez o interesse... Eu já até pensei outra pergunta. Será que... Vou guardar essa aqui na minha mente. Na criança, talvez seja a concentração. Né? Vai ganhar flexibilidade, porque a criança já é super flexível, força, vai ganhar uma certa força. No adulto, talvez vascularização, ganho... Eu acho que, assim, os benefícios são os mesmos para todas as idades, digamos assim. Porém, depende daquilo que você tá em mais deficiência, né? Do que você precisa mais. Às vezes, um idoso, ele precisa mais do equilíbrio, às vezes, né? Chega muito idoso para mim com essa questão do equilíbrio, da concentração. Então, vai muito também do olhar do professor, porque eu acho que o yoga... Tem um professor que eu fiz um workshop com ele, que ele sempre fala assim, yoga, antes de tudo, é cuidado. Então, assim, tanto de você com você, quanto do professor que está te conduzindo. Então, vai muito desse olhar do professor também, para ver ali, né, se for uma prática voltada para um público específico, o que aquele público precisa trabalhar mais, e você levar a prática para aquele lugar. Eu acho que é isso. Mas, assim, que como o leque de posturas é amplo, você pode ajustar, refinar ali. Isso aí. Está crescendo os ambientes de atividades físicas voltadas para as crianças atípicas. Sim. O yoga pode entrar nesse nicho? Pode entrar nesse nicho. Mas existe uma formação específica para isso? Provavelmente. Existe uma formação específica de yoga para crianças. Eu não tenho essa formação. Não dou aula de yoga para crianças. Mas eu acredito que dentro, né? Assim, não posso falar porque não sou especialista. Mas acredito que dentro desse yoga para crianças, você tem ali, né, alguma forma de conduzir que seja mais específica para criança com alguma neurodivergência, alguma coisa desse tipo.
Porque eu já fiquei imaginando que ia ser super legal, assim. Sim. Essa concentração que talvez eles gostassem, né? Sim. Fosse legal. É verdade. Seria bem interessante mesmo. Vocês perceberam que eu tô falando baixo? A gente tá praticando yoga aqui, já tá acalmando. Muito bom, muito bom. Um conselho para quem ainda tá na dúvida se vai fazer yoga, por exemplo, para mim mesmo. Então, olha, se você tá na dúvida, isso quer dizer que você já pensou nisso em algum momento. E aí eu acho que muita gente não vem por esses mitos que a gente até, né, falou aqui hoje, né? Às vezes pela religião, às vezes pela questão da flexibilidade. Muita gente me fala isso. Olha, as duas coisas que eu mais recebo. Eu não vou conseguir fazer aquilo de colocar o pé lá pra cima, porque você faz umas coisas assim muito loucas. E outra coisa é a questão do sou muito agitada pra isso. Não, porque não dá pra mim. A paz interior demora muito. Sim. Então, assim, eu acho que, como eu disse, sou muito curiosa, pra mim, você tem que estar aberto a novas experiências. Então, eu te convido a experimentar, sabe? Vai lá, faz uma prática, experimenta. E se você, às vezes, não se identificou com aquele professor, pode ser que você se identifique com outro professor, com outro estúdio de yoga também, sabe? Acho que você deu uma chance, né? Que deu uma chance. Eu acho que a gente vai ficando melhor com o tempo. Isso aí. É isso aí. Eu lembro quando minha filha foi pra escola, que ela estava desfraldando. E aí eu falei isso. O que eu faço? Eu deixo ela vir com fralda ou sem fralda? Ela não, já traz ela sem fralda. Porque ela vai entender que aqui, quando ela entra aqui, não tem fralda, é banheiro. Sim. Então, de alguma forma, o yoga também vai ser assim, né? Você entra ali, acabou. Sim, é isso aí. Ali é seu ambiente seguro. Esse é o ambiente seguro, exato. Gostou dessa? Seguro, é isso. Eu falo até isso na prática, assim, principalmente no momento do relaxamento, eu falo isso, assim, que é um ambiente seguro, que você pode viver o presente, sabe? Não precisa estar lá no futuro, lá no passado. Tá aqui e agora, sabe? Descansa, relaxa de tudo que tá lá fora. Então, é realmente aquele ambiente seguro. Gabi, fala pra gente onde a gente encontra essa prática. Então, eu tenho o Espaço Lotus, né? Que eu dou aula lá, aqui em Itaguaí. Dou aula em Itacuruçá também. Então, é verdade, Itacuruçá também. Como eu moro em Itacuruçá, então eu tenho poucas turmas lá, mas eu tenho. E eu faço eventos também. Todos os meses eu faço um evento externo. Então, ou num restaurante, ou no meio da natureza. E esse também é um lugar muito legal para você experimentar, né? Assim, começar por uma dessas, para você começar, exatamente. E ser muito bem-vindo lá no estúdio também. Mas como que a gente chega aí até você? Seu Instagram, vamos telefone lá. Da clínica, do espaço. Vamos lá, telefone é o meu contato 219 6785 2881. E o Instagram é Lotus Yoga Itaguaí. Muito bom. É isso. Foi um prazer. Foi muito legal mesmo. Foi maravilhoso, eu gostei também. Obrigada. Eu tava meio nervosa, mas agora... Nem pareceu. Vocês perceberam, gente? Nem pareceu. Relaxei. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu acho que se a gente tivesse oportunidade de botar uns tapetinhos aqui, né, não, Richard? Eu acho que dava pra gente encerrar aqui com um namastê bonito. Muito bom. Muito obrigada por ter doado um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento pra gente. Desejo que a gente tenha a oportunidade de povoar mais pessoas com esse conhecimento. Talvez de estimular pausas no meio dessa nossa vida corrida. Exato. Que fica cada dia mais corrida. Isso, isso aí. Obrigada. Obrigada a você. Gente, vocês que ficaram por aqui, um beijo, ativa o sininho e segue a gente. Tchau!